Boa noite, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós, inclusive da Tua igreja, de nos dar uma missão, ó Pai, de espalhar, compartilhar a Tua palavra aos povos. E nós queremos, essa noite, lembrar do nosso irmão, pastor Tiago, a Germana e a sua filhinha, que tem, ó Deus de amor, o Teu chamado para alcançar aqueles povos que tanto precisam de Ti, da Tua bênção, da Tua paz, da Tua salvação. Nós pedimos, ó Deus, por sua preparação, quanto à questão linguística, que o Senhor esteja, ó Pai, capacitando, suprindo as necessidades para essa viagem, ó Deus, à Guiana, e ajuda eles, ó Deus, no aprendizado da língua, ó Pai, no dia a dia ali, num país onde só se fala inglês, para que eles possam absorver o máximo, ó Pai, e estarem preparados, ó Deus, para falar, ó Deus, do Teu amor também nesse dialeto mundial. Também nós queremos, ó Deus, agradecer por esta igreja, a visão missionária que o Senhor tem dado, ó Deus, a liderança, a cada irmão também, ó Deus, que tem isso, ó Pai, em seu coração, de Te obedecer nessa parte, ó Pai. A parte de missões, nós vemos que às vezes é negligenciada por tantas igrejas, mas nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo empenho e a obediência dos amados aqui da igreja de Ebenezer, ó Deus, em compartilhar o Teu amor. Pedimos, ó Deus, também uma bênção especial para essa transmissão. Muitas pessoas, ó Deus, estão nos acompanhando, ó Deus, não somente da igreja, mas o Senhor tem trazido outros, ó Pai, que nesse momento não estão indo nas suas igrejas, pessoas também que nem Te conhecem, mas pararam agora para ouvir um pouco da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, esteja ajudando-os, ó Deus, a encontrarem as referências na Bíblia, inculcando em seus corações a Tua palavra, a Tua mensagem, e que hoje possa existir salvação, Pai, naquelas casas ali, onde o Teu Espírito Santo já está agindo, já está quebrantando corações desde muito tempo. Muito obrigado, Santo Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer por cada um de vocês que tem orado por nossa família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael e sou casado com a Ana Lídia. Temos 2 filhos, o Misael e a Isabela. Nós temos um chamado missionário para levar a palavra de Deus ao Japão e nós queremos também pedir as suas orações. Os amados aqui da igreja já têm orado, já têm acompanhado, que vocês possam estar orando por essa fase de divulgação, né? Estar aqui é uma maneira da gente divulgar um pouco do trabalho, de como tem sido essa parte. Temos não ido às igrejas por causa do decreto governamental, mas temos feito algumas lives quando somos requisitados. Então que vocês estejam orando por nós. Algumas pessoas já têm também contribuído e isso é uma bênção, né? Então esteja orando por cada um de nós, dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas e pela salvação do povo japonês, tá bom? O título do sermão dessa noite é Mães Missionárias e vamos passear em alguns textos do Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Atos, capítulo 14. Esse é o texto, um dos textos principais do nosso tempo essa noite. Atos, capítulo 14. E nós vamos ver a leitura do versículo 6, depois nós vamos passar para o versículo 19. Nós estamos aqui voltando no tempo, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós vamos entender um pouco porque o título desse sermão essa noite é Mães Missionárias, unindo o culto de missões e o dia que é dedicado a todas as mães, né? Um beijo especial para minha esposa, que é mãe, para minha mãe, orem pela salvação dela, Dona Maria José, e agradecer a Deus também pela vida da minha sogra, Ivonete, né, que já aceitou o Senhor como seu Salvador. Então, Atos capítulo 14, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar a palavra de Deus que nos diz o seguinte: Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunviança, onde anunciaram o Evangelho. Agora nós vamos para versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo,
arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, é muito interessante a gente observar aqui que quando Paulo ele chega naquela cidade, acontece um episódio interessante, você vai encontrar isso, do versículo 8 até o versículo 18. São 10 versículos que vão revelar aqui a idolatria do povo para com os planetas, os seres celestiais do sistema solar. Então, quando eles viram, Paulo ali fazendo um milagre, Paulo e Barnabé, fazendo com que um homem pudesse andar, eles começaram a idolatrar aquele homem. Diz aqui a passagem que teve um sacerdote, o sacerdote de Júpiter, que queria escancaradamente idolatrar aqueles dois homens humanos, filhos de Deus, mas carnais, como eu e você. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, ele diz, não, isso você não pode fazer, nós não somos dignos de adoração, nós somos filhos do Altíssimo e nós queremos que vocês adorem a Ele e não a mim mesmo. Então nesse exato momento, aqueles dois homens recusaram a adoração. E o interessante é porque eles apanham naquela cidade, ele é dado como morto, colocado para fora da cidade. E aí, dali, o versículo aqui, como nós lemos, diz que eles foram para outras duas cidades, saíram da cidade de Listra e Icônio, foram para Derbe, depois, versículo 21, diz que eles retornaram, para a cidade de Derbe. E o mais interessante de tudo aquilo, meus amados, é o poder de Deus. O que Deus faz com dois homens pecadores que se dispõem a entregar as suas vidas para fazer a vontade de Deus. Interessante porque pessoas se convertem. Toda aquela situação conflituosa, aquelas pessoas que não tinham paz nos seus corações, usadas realmente pelo demônio, fizeram muitas situações violentas com aqueles homens. Mas a palavra de Deus diz que houve salvação. E o interessante é porque duas mulheres naquela cidade, duas mulheres que tinham perdido seus maridos, mãe e filha, chegaram a ouvir a pregação daqueles dois servos do Senhor, de Paulo e de Barnabé. Essas duas mulheres eram judias, irmã Eunice e irmã Lloyd. Elas eram viúvas, perderam seus maridos. Mas naquela ocasião da pregação da palavra de Deus, elas foram resgatadas pelo Senhor. E a primeira coisa que nós podemos aqui destacar essa noite acerca de uma mãe missionária. Para uma mãe amar a obra de Deus, para uma mãe fazer realmente a vontade de Deus, que é fazer a divulgação da sua palavra, é sendo uma mãe missionária. O primeiro fator para isso é confiar no Senhor Jesus Cristo. É entregar a sua vida verdadeiramente para que o Senhor tome de conta, para que o Senhor seja o Rei e o Senhor das suas vidas. É muito melhor do que qualquer presente que uma mãe possa receber. Geralmente nos dias das mães, as mulheres são presenteadas com vestidos, com panelas, com fogões. Mas o melhor presente que uma mãe pode receber neste mundo é o perdão dos pecados. É você, irmã, que já tomou essa decisão, mas tem amigas que ainda não fizeram isso. É estas mulheres olharem para si, reconhecerem que são pecadoras. É você que está aí, minha amiga, ouvindo essa mensagem, reconhecer que tem pecado, que já nasceu com os seus pecados e que precisa ser perdoado pelo Senhor Jesus. E sem este perdão, você não pode conhecer a Deus, você não pode se aproximar de Deus. Não importa a sua religiosidade, se você é uma boa mãe, se você é uma boa esposa, obras
não levam ninguém ao céu. Já dizia Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8. As obras não levam ninguém ao céu. Então, Deus tem um plano maravilhoso para as mulheres deste mundo. E este plano só pode ser concretizado se você colocar a sua vida à disposição do Senhor, se você colocar a sua fé inteiramente naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Se vista com o perdão do Senhor Jesus. Pegue a salvação que o Senhor Jesus tem te dado gratuitamente. E assim, você está pisando no primeiro degrau para se tornar uma mãe missionária. As irmãs que já conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, claro, têm essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com outras mulheres. Os homens também podem fazer isso. E Deus deseja que cada uma das pessoas que se convertem nesse mundo possam ser multiplicadores. Esse foi o texto que o irmão Alexandre leu anteriormente da Grande Comissão. O melhor método de divulgação da palavra de Deus é o boca a boca, é o compartilhar a palavra do Senhor. Em qualquer lugar que Deus permita que você esteja, seja numa fila para pagar uma conta, seja conversando com seus vizinhos, até mesmo na entrega dos seus filhos no portão da escola. Essas coisas, nesse momento, nós não podemos fazer, mas você tem um celular que você pode fazer ligações, pedir a permissão para falar com alguém. Olha, deixa eu ler uma passagem da palavra de Deus para você, e se a pessoa permitir, você lê e depois você pode dar uma explicação. Você pode compartilhar áudios com a sua voz em todas as redes sociais aí que estão disponíveis. Você pode fazer lives, reunir mulheres da sua parentela, da sua vizinhança. Tem tantos grupos hoje em dia, né? Então você pode aproveitar as mídias sociais nesse tempo de pandemia para fazer essa obediência do Senhor Jesus, compartilhar a palavra de Deus. O primeiro passo para uma mulher ser uma mãe missionária é entregando a sua vida para o Senhor Jesus tomar de conta para que o Senhor perdoe os seus pecados. O segundo ponto dessa noite você vai encontrar aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós podemos aqui ver um pouco uma das características dessas mulheres, Eunice e Lloyd. Elas eram religiosas, elas eram mulheres judias, mas isso não é suficiente, como já foi mencionado aqui. Religiosidade não é um passo para entrar no reino de Deus. E quando nós encontramos aqui, em 2 versículos, a declaração do apóstolo Paulo acerca daquelas duas mulheres, nós podemos tirar um princípio maravilhoso. Veja aí o versículo 4 do capítulo 1 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Então o apóstolo Paulo envia uma carta, nesse momento aqui da história, por volta do ano 67, depois de Cristo, para aquele pastor, irmão Timóteo, o pastor Timóteo, que nesse momento aqui estava cuidando da igreja na cidade de Éfeso, uma cidade totalmente idólatra. E o interessante é a gente perceber que nessa carta o apóstolo Paulo revela os seus sentimentos pessoais para aquele irmão. E ele diz, olha, eu estou com uma expectativa muito grande de te ver, porque quando eu lembro de você, eu me lembro das suas lágrimas. Porque estar perto de você, Timóteo, é interessante porque é uma amizade muito forte que nós temos. Praticamente você é meu filho na fé, Eu te criei na fé, Eu te ajudei nos primeiros passos. Porque eu sei que a fé que há em você é uma fé que não é fingida, é uma fé verdadeira. A mesma fé que esteve no coração da sua avó e, consequentemente, no coração da sua mãe. Então, a lembrança da pessoa de Timóteo para Paulo era algo magnífico. Você tem uma pessoa que quando você lembra, você diz, rapaz, como é bom estar com aquele irmão, como é bom estar com aquela irmã, como é bom estar com aquele meu amigo, aquele meu parente. É maravilhoso porque a gente sente que não existe de falsidade, que realmente as coisas estão acontecendo só para o bem. É interessante o relato que Paulo conta agora sobre a genealogia de Timóteo.
Aquele homem se tornou um pastor. Neste exato momento aqui da história, no século I, ele havia se tornado pastor. E o interessante é porque ele teve a influência de mulheres nesse chamado. Ele teve influência do lado feminino para que ele pudesse também seguir na religião. Foi isso que aconteceu. Aquelas mulheres, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e de se tornarem cristãs, elas eram judias. E todo bom judeu conhece os livros de Moisés, os Salmos e os Provérbios. E o interessante é porque elas sabiam memorizado o Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, o Mezuzá, que diz que primeiro deve estar inculcado no coração dos pais, para que eles possam inculcar a verdade da palavra de Deus no coração dos filhos. E aquelas duas mulheres, elas fizeram isso. Lloyd inculcou no coração de sua filha Eunice, e Eunice, consequentemente, na vida do seu filho, de Timóteo. Né? Cedo, o esposo de Eunice morre, e elas tomam a responsabilidade para ensinar Timóteo, a mãe e a avó. E não somente por palavras, mas aquele aprendizado também foi algo prático, porque ele via o testemunho da mãe e da sua avó. Elas não se envergonhavam do evangelho. Elas tinham prazer de instruírem aquele rapaz. Ele agora havia se tornado o homem da família. E o interessante é porque quando nós vamos encontrar lá no livro de Atos, o chamado, né, que daqui a pouco nós vamos ver esse texto, diz que elas ofereceram um menino para que ele pudesse trabalhar no serviço do Senhor. O desejo delas era que ele pudesse constituir uma família, sim. Que ele pudesse manter bem a sua família, sim. Que ele pudesse viver muitos anos neste mundo com saúde, cuidando delas, sim. Esse é o desejo que toda mãe tem para os seus filhos. Mas, principalmente, o desejo daquelas mulheres, na parte do treinamento do seu filho e do seu neto, era para que ele um dia pudesse, em primeiro lugar, honrar a Deus com a vida dele. E foi exatamente essa decisão que Timóteo fez. Né? Elas entregaram aquele menino para ajudar Paulo e Barnabé, dois homens que tinham recebido transformação do poder de Deus para as suas vidas. Eu quero agora aproveitar a oportunidade, o gancho aqui, para conversar com você, que é uma mulher de Deus, uma irmã que já conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, ou há pouco tempo, ou há muitos anos. Possivelmente, Deus te deu presentes muito especiais. E o melhor desses presentes foram seus filhos. Será que você tem um coração disposto como dessas duas mulheres santas, Eunice e Lloyd? Elas entregaram o seu rapaz para o serviço do Senhor. Possivelmente, você deseja o melhor para os seus filhos, que eles possam casar, constituir família, que eles vivam bem financeiramente e que eles possam ter um futuro brilhante para, no futuro, eles cuidarem de você. Isso não é nenhum erro. Pelo contrário, isso é um bem que nós devemos realmente almejar para a nossa família. Mas, minha irmã, se Deus chamar o seu filho ou a sua filha para servir a Deus de modo integral, deixar o seu emprego comum, a sua profissão comum e se dedicar ao serviço do Senhor, só isso, só a pregar o Evangelho, qual será a sua reação? Será que o seu desejo vai ser de jogar pedras? O seu desejo será de dizer, olha, vai procurar outra coisa para o que fazer, porque isso daí não é futuro para a tua vida? Será que você vai apoiar ou será que você vai ser uma das pessoas que vai criticar? Eu estou tratando neste ponto aqui com mulheres de Deus. Mulheres que estão experimentando a salvação em suas vidas. Todos os dias, Deus tem nos cercado com chuvas de bênçãos. E o mínimo que nós podemos oferecer para Deus é aquilo que nós temos. Mãe, você tem seus filhos. Eles foram entregues por Deus para que você possa cuidar, treinar, educar. Mas devolva esses seus filhos para que o Senhor faça com eles o que Ele bem quiser. Inclusive, enviar eles
para o campo missionário, se essa for a vontade do Senhor. Não importando a geografia do local, se perto de onde os pais estão morando ou se longe, Deus vai cuidar de vocês, tanto do seu filho e da sua filha que vai, como de você na sua velhice. Deus tem os seus cuidados especiais para os seus filhos. E toda a logística do Senhor não é uma logística onde você pode desconfiar. Pelo contrário, é algo que nós podemos confiar porque nós estamos certos de que o Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E aí, essa noite, você talvez, algumas que têm ouvido essa mensagem, pode estar pensando, de fato, meu filho, minha filha tem sido muito dedicado na obra de Deus. Que coisa boa eu me tornar uma mãe missionária, eu incentivar os meus filhos, desde agora, a amarem mais ao Senhor, a estudarem mais a palavra de Deus, a estarem, a partir do momento que voltar a ter os cultos, a estar mais próximo da igreja, participando das programações. Que coisa maravilhosa, que incentivo você reunir a sua família junto com o seu marido, lógico, o cabeça ali, organizando tudo, para que todas as noites vocês possam estar, como o irmão aqui Alexandre fez, lendo um relatório missionário e parando depois e orando por aqueles pedidos, esses agradecimentos. Isso é uma preparação para a vida espiritual dos seus filhos. Possivelmente eles podem nem trabalhar na obra de Deus de uma forma integral, mas na profissão que Deus os capacitar, eles terão um coração ali na obra. Vão estar ajudando na igreja, mas sempre com aquele coração missionário que foi preparado por você, pai e mãe. Então, direcione os seus filhos para a obra do Senhor. Se o Senhor os chamar para ir para longe, amém. Se o Senhor chamar para que possam ser servos na igreja local, amém também. Mas lembre-se que essa influência, ela deve ser tratada desde pequeno. Não espera só para quando a adolescência chegar, não. Possivelmente, os pais reclamam muito que perderam seus filhos na adolescência. De forma alguma. Isso foi uma consequência de uma má instrução na infância. Então você precisa cuidar bem dos seus filhos, principalmente na área espiritual, enquanto eles são crianças. Os pais geralmente se preocupam principalmente com o físico. Mas lembra como foi o crescimento do Senhor Jesus? Ele crescia em conhecimento, em estatura e em graça. Então, são as principais áreas da vida de um ser humano. E a área espiritual, os pais não podem negligenciar dos seus filhos. Vamos agora para o último ponto. Você está aí no livro de 2 Timóteo. Nós vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, nós vamos ver versículo 1 e 5. Uma mãe, para ser uma mãe missionária, ela precisa, primeiramente, ser uma convertida. Ser uma mulher não apenas religiosa, não apenas uma que dizima na igreja, não apenas uma que diz da boca para fora, que acredita no Senhor, não. Mas ela precisa ter o Espírito Santo na sua vida, precisa realmente ter uma intimidade com o Todo-Poderoso. Uma mãe missionária, ela consagra os seus filhos ao Senhor. É o exemplo que nós vemos aqui, pelo testemunho do apóstolo Paulo, citando ali a avó Lloyd e a mãe Eunice. E agora nós vamos ver aqui se tem resultado, se vale a pena de fato uma mãe ela entregar os seus filhos, treinar, preparar os seus filhos para trabalhar na obra de Deus. Agora, quando nós chegamos no capítulo 16, muito tempo se passou desde o capítulo anterior, capítulo 14, que nós estudamos, e Paulo agora está na sua segunda viagem missionária. E o interessante é que Paulo, ele sente do Senhor que precisa voltar àquelas duas cidades, onde ele foi espancado, mas que pessoas haviam escutado a palavra de Deus e já haviam discípulos ali. Ele volta em Derbe e Listra. Vamos acompanhar aqui a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades,
entregavam os irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Então, interessante é porque naquela segunda passagem por aquela cidade ali, Derbe e Listra, ele escuta o testemunho de um rapaz que havia conhecido a palavra de Deus, por intermédio da sua mãe, da sua avó. Aquele rapaz, o testemunho dele era anotado entre a comunidade. E eles falaram, olha Paulo, se você está precisando de alguém para te ajudar, porque você vai precisar de muito trabalho, você é um homem limitado, você tem limitações físicas, você vai cansar, tem muito campo para a gente explorar. Tem um rapaz aqui chamado Timóteo. E exatamente Timóteo aceita o convite do apóstolo e conhece, né, a palavra de Deus, vive isto de fato na prática. Mas o mais interessante aqui é porque este homem, bem simples na sua fé e bem jovem na sua idade, ele deixa a sua família e parte aos campos à procura de salvos, como aqueles dois homens mais experientes do que ele estavam fazendo. Estavam procurando eleitos do Senhor Jesus. Rapaz, talvez o coração daquelas duas mulheres fosse um coração tristonho, porque entregaram aquele homem, o homem da família, né, para servir ao Senhor. Mas eu acredito que não. Aquelas mulheres amavam em primeiro lugar tanto a Deus, que elas sacrificaram o seu próprio filho Timóteo para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor. Então, só por aí você já pode perceber que aquelas mulheres viram um resultado positivo em ensinar o seu filho, o seu neto, nos caminhos do Senhor. Possivelmente você seja uma irmã que já tenha visto muitos casos na igreja de crianças que você viu crescer. Eram crianças dedicadas, crianças que sempre estavam à frente do ministério infantil e quando chegou na adolescência, no período da sua mocidade, se deixou de andar com o Senhor. E talvez essa situação pode te frustrar, mas eu quero lhe animar e dizer que um caso você não pode generalizar todos. E você precisa confiar na educação que você está dando, baseado na palavra de Deus. Confie porque a palavra do Senhor diz que toda palavra tem um fim proveitoso, né? Ela não volta vazia. Então você precisa ensinar, mas confiar que Deus, ele vai estar agindo por meio do ensinamento que você está dando. Não ensine só por ensinar, mecanicamente, não. Mas faça isso crendo que o Senhor vai estar usando aquela palavra e que no futuro seu filho ou a sua filha não vai esquecer, como diz lá Provérbios. E aí o interessante, quando nós vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 4. Veja aqui a partir do versículo 14. 1 Coríntios 4 e 14, nós vamos fazer a leitura até o versículo 17. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então o apóstolo Paulo agora está mandando uma carta para os crentes que se reuniam também numa cidade muito idólatra, chamado Corinto, onde o pecado de imoralidade ali era absurdo. Mas Deus levantou pessoas que tinham fé nele, um grupo constituído, uma igreja. E Paulo agora está mandando uma carta para ajudar aquela igreja que estava passando por alguns problemas. E no capítulo 4, interessante a gente perceber aqui, você vai descobrir muitas características da igreja de Corinto, mas foque nisso daqui, olha, a partir do versículo 14, eu vou ler novamente. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Então, Paulo aqui ele está dizendo, olha, por mais que muitos tenham vindo antes de mim e falado de Cristo para vocês, vocês não podem ter muitos pais na fé. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo, o missionário, o pastor Paulo, ele tem dores de parto, porque ele estava ali semeando a palavra de Deus naquela cidade.
E ele viu aquelas almas nascerem na família de Deus. E ele ajudou aqueles crentes a crescerem espiritualmente. Ele podia dizer, olha, eu sou pai seu na fé. Foi eu que te apresentei o Senhor Jesus. E ele aqui na carta relata, o relato de um pai espiritual por uma igreja. Versículo 16. Admoesto-vos. A segunda vez que ele repete esse verbo. Olha, aqui é uma admoestação, é um ensinamento para vocês, meus filhos. Portanto, a que sejais meus imitadores. É por esta causa, versículo 17, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele vai dizer, olha, eu não posso estar aí com vocês, mas tem alguém que é seu irmão, também é meu filho como vocês são, é Timóteo. E a fé dele é uma fé verdadeira, não é uma fé fingida. Então, nós já podemos observar aqui, momento em que Timóteo, se desgarra do apóstolo Paulo e vai ajudar aquela igreja de Corinto a superar os seus problemas, a crescerem na fé. Você imagina aí a alegria quando aquelas duas senhoras, lá na sua cidade, sabe, olha, Timóteo agora está tomando de conta de um trabalho sozinho. Ele aprendeu tanto que agora ele está ali só mesmo sobre o direcionamento de Deus. É uma alegria muito imensa para aquelas duas mulheres. Então ele agora se torna o substituto do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Trabalhar numa cidade onde as pessoas querem, de todas as formas, agradar primeiramente a si. Claro, Timóteo não conseguia fazer nada disso sozinho. Ele dependia exclusivamente do Senhor. E aqui nós podemos ver claramente, porque aqui Paulo está dizendo que ele é um homem fiel a Deus. Se Timóteo era um homem fiel a Deus, é porque ele era um homem humilde. Ele entendia, ele reconhecia que ele era pequeno e que existia um único Deus que era superior a ele e por isso ele precisava depender dele para todas as coisas. Graças a Deus pelo desejo e o desenvolvimento, o crescimento deste homem nos caminhos do Senhor. Tem outra passagem também que nos ensina que o ensino da palavra de Deus aos seus filhos, o incentivo da palavra de Deus, ainda na infância, na adolescência, tem fins proveitosos e positivos. Vamos agora para o livro de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, você vai encontrar aí na sua Bíblia. Esse é o último texto dessa noite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 1. Mais uma vez, Paulo ele vai utilizar a maior tecnologia da época. Hoje nós estamos aqui utilizando uma tecnologia muito potente, que é a internet. Nós podemos chegar em vários lugares do mundo através desses minutos. Na época, eles utilizavam a carta. Paulo, como um homem visionário, um servo de Deus que tinha uma visão de futuro, ele sabia, não posso estar fisicamente ali, mas o meu pensamento, o meu conselho vai nesse papel. Então o apóstolo estava edificando as igrejas, não através de uma live, mas através de cartas. Nós podemos hoje aproveitar os dois recursos, não é? Ele só pôde aproveitar um naquela época. E o interessante é porque agora ele vai mandar outra carta. Agora ele não vai mais mandar uma carta para a igreja de Corinto, se bem que ele mandou outra carta para Corinto, depois de 1 Corinto. Mas agora ele vai mandar uma carta para uma igreja que ele também participou, a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. E imagine aí quem era que estava cuidando agora daquele trabalho depois da saída de Paulo. Você já deve suspeitar, de quem eu estou falando. É Timóteo. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, ele faz a sua apresentação, comum em todas as cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente aqui, ele vai dizer, ele vai reforçar o que ele já havia dito anteriormente, que ele é o Pai na fé,
de Timóteo. Timóteo cresceu ouvindo os Salmos, os Moisés e os profetas. É assim a divisão da Bíblia para os judeus. Mas ele conhece de fato a salvação através da pregação do apóstolo Paulo. E aí ele, olha, Timóteo, agora eu estou mandando uma carta para você, para que você possa ajudar os crentes que se reúnem na cidade de Éfeso. Versículo 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E vamos ler o versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, o objetivo do apóstolo em enviar Timóteo ali para cuidar daquele rebanho é porque no meio daquela igreja tinham pessoas que estavam desvirtuando, o foco. E ele diz, olha, essa igreja precisa ter uma pessoa firme na fé. E a pessoa escolhida foi o irmão, agora pastor Timóteo. Imagina quando Eunice e Lloyd estavam agora sabendo, nosso filho, nosso neto, já adquiriu um corpo bom, está cuidando agora da sua segunda igreja. E numa cidade também onde as pessoas são totalmente aversas ao Senhor Jesus, ao Senhor Jeová. Então, para elas, era uma alegria e, ao mesmo tempo, motivo de oração, porque elas sabiam que aquele pastor, aquele jovem pastor, já adquirido uma certa experiência, ele precisava de muita ajuda vinda de Deus. Elas acompanharam Timóteo, elas oraram por ele. Elas sabiam que no trabalho de Deus, aquele homem estaria bem, que está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar, minha irmã, para o seu filho ou a sua filha estar. Você quer ver os seus filhos bem? Então incentiva eles a estarem no centro da vontade de Deus. É o melhor local onde os seus filhos podem estar. Talvez você tenha um privilégio de oferecer do que é bom e o melhor materialmente para os seus filhos. Mas não negligencie essas alegrias futuras para a sua própria vida, mãe. De ensinar a importância do seu filho, da sua filha, a amar a Deus sobre todas as coisas. Para que no futuro você possa se alegrar, você possa ver as notícias dos seus filhos, dos seus futuros netos e até bisnetos e dizer, valeu a pena eu investir meu tempo precioso, que eu poderia estar descansando, que eu poderia estar fazendo outras coisas, que eu poderia estar tendo o meu próprio tempo de lazer pessoal, que eu tinha antes de ter filhos, tinha só eu e meu marido. Então, incentiva seus filhos a amarem a Deus em primeiro lugar. Os resultados serão positivos e eternos. Eles não vão se findar quando seus filhos, netos e bisnetos fecharem os olhos e forem sepultados numa cova. Não. Teremos retorno eterno. Veremos nossa descendência, se forem salvos pelo Senhor, no céu, na glória. Então você quer ver sucesso da sua criação? Então, insista com seus filhos em amarem a Deus sobre todas as coisas. Eu disse que essa seria a última referência, mas eu sinto que eu preciso ler com os amados um texto que eu citei, para fechar esse tempo aqui. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Se você não tem uma Bíblia agora em mãos, depois você pode escutar esse estudo novamente e acompanhar na sua Bíblia, tá certo? Deuteronômio, capítulo 6, um livro escrito por Moisés. E o interessante é porque ele manda que transmite o recado do Senhor que os pais ensinam os seus filhos. Então isso daí é algo básico. Todos nós sabemos que os pais precisam ensinar os filhos
a palavra de Deus. Mas antes que esse ensinamento se concretize, que o pai sente o filho, que o pai ensine, que o pai pegue na mão do filho e ande caminhando, passeando e compartilhando da palavra de Deus, recitando versículos, compartilhando testemunho, trazendo o filho para vir à igreja e sentando e zelando pelo bom comportamento, para que aquele filho esteja atento aos louvores, à mensagem das músicas, à mensagem da pregação, da história que vai ser contada pela professora. Interessante a observação que o Senhor faz aqui, a partir do versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aquele povo estava acostumado a presenciar o culto de vários deuses no Egito. Então eles viam uma adoração de múltiplos deuses. E aí, quando Deus isola eles no deserto, Deus diz, a partir de agora, vocês só vão adorar a mim. Vocês viram os meus sinais lá. Eu combati todos aqueles deuses falsos, porque eu fiz os milagres acontecerem. E eu agora vou novamente reafirmar para vocês, eu sou o único Deus. Então, essa fé em vários deuses, isso é algo demoníaco. Isso é algo que Deus não aprova. Pelo contrário, é algo que o Senhor abomina, que o Senhor detesta. Versículo 5 ele diz, ele se apresenta, diz quem é, que é realmente o único Deus, e ele não vai ter auxiliares. Esse único Deus é ele que merece toda a adoração, porque não existe semideuses, não existe auxiliares que também precisam de uma adoração. Não. Ele vai dizer o que é que o povo de Israel precisa fazer com ele. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se você já sabe que aquele estilo religioso egípcio não presta, não serve, você não vai mais continuar dessa forma. Você agora vai entender que eu sou o único Deus e que comigo você tem que me amar com tudo que você tem. Pronto. Essa é a mensagem do Senhor. E agora, no versículo 6, ele vai dizer, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente, pai e mãe. Antes de ensinar os seus filhos, você precisa reconhecer que o Senhor, ele deve ser rei na sua vida. Se ele não for rei na sua vida, como é que você pode ensinar isso para os seus filhos? Como é que esse ensinamento pode estar apenas verbalizado, da sua boca para fora? Você precisa viver isso. Seus filhos estão vendo você. Eles estão testemunhando, estão observando a sua vida. Isso é natural dos filhos porque convivem com seus pais. Qual é a autoridade que você tem de incentivar o seu filho a amar a Deus se nem mesmo esse ensinamento está dentro do seu coração? A partir daí, de você amar a Deus, por amar a Deus, aí você vai ensinar os seus filhos. É a continuação aqui do versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Você tem esse conteúdo, né? Isso contigo, aí você inculca isso na cabeça dos seus filhos. E aí agora ele vai dizer uma série de métodos que os pais podem fazer esse ensinamento, né? E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, né? E também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas é o mesuzá, né? Que são as palavras de Deus escritas ali, nos umbrais das casas do povo de Israel. Então, antes de ensinar o filho, isso tem que estar no seu coração. Será que isso está no seu coração? Esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas? Será que você, fazendo uma análise na sua vida hoje, você pode dizer, eu sou uma mãe missionária? Ou então você pode chegar à conclusão triste, eu ainda não sou uma mãe missionária. Eu ainda não estou incentivando meu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero que ele termine os estudos e seja um homem rico, uma mulher rica. Isso é muito pouco. Deus quer que você consagre os seus filhos totalmente a Ele, né? Vamos orar. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos conversar com Deus. E
quero pedir já que os crentes possam começar orando, uma oração em silêncio aí nas suas casas, porque eu quero falar com você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, né? Eu quero me dirigir especialmente para você. Não foi em vão que você recebeu um convite de algum irmão, né, para acompanhar essa pregação da palavra de Deus. Eu não inventei nada. Está tudo aqui escrito na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pode depois conferir esses versículos. Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele tem um presente muito especial para você, quer seja um homem ou uma mulher. Hoje é dia das mães, as mulheres ganharam os presentes, as mães, mas o homem também pode ganhar um presente especial. É o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que você é um pecador. E que se você não se encontrar com Deus ainda em vida, você não vai conseguir ver a Deus depois da morte. Deus quer te dar um presente maravilhoso chamado vida eterna. Perdão dos pecados. Ele quer dar isso para você porque Ele sabe que você não tem. Ele sabe que você é um pecador e que você é um perdido por causa da sua vida, por causa dos seus pecados. Você pode alegar que é um trabalhador, que é um homem honesto, que é uma mulher zelosa pela criação dos seus filhos e até incentiva eles, senta com eles e lê a Bíblia para eles. Mas a Bíblia diz que as obras não levam ninguém ao céu. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que está longe do Senhor e que precisa pedir a Ele para perdoar os seus pecados. Quando você faz isso, você está demonstrando humildade diante de Deus. E você está reconhecendo que existe um Deus que é maior do que você. E que você se submete à vontade dEle, às palavras dEle, escritas aqui na Bíblia. O Senhor Jesus diz, crê e serás salvo, tu e a tua casa. Talvez a sua inquietude, né, a sua aflição para permanecer vivo no meio de todo esse caos. Mesmo com tudo isso, mesmo Deus te dando saúde até exatamente agora, você não tem uma paz verdadeira. Porque para ter paz é preciso ter a habitação do Espírito Santo na sua vida. Pastor, o que é isso? A habitação do Espírito Santo na minha vida? Você precisa ter Deus no seu coração, né, manifestado através do Espírito Santo. E se você ainda não tem, se ainda é você que é responsável pelas suas ações, atitudes e não o Espírito Santo de Deus, você não conhece o Senhor Jesus. E para você obter esse Espírito Santo, para você obter esse perdão, você precisa reconhecer que o único que pode perdoar os teus pecados se chama o Senhor Jesus. Ele morreu numa cruz por causa de todas as coisas erradas que você fez. Lá no Calvário, Ele lembrou da sua perdição. E que se não fosse o feito dele numa cruz no Calvário, nada pode te levar ao céu. Você dá uma esmola, você sendo um bom religioso, você ter crescido na igreja, isso não é garantia de nada. Mas você crendo no Senhor Jesus como seu Salvador, se você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, perdoar os seus pecados, peça a Ele. Nós vamos orar agora e você pode falar com Deus. Olha, eu entreguei a minha vida, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, porque eu entendi, até hoje, que eu não sou uma pessoa garantida no céu. Mas se eu crer no Senhor Jesus, eu vou estar com Ele, partindo daqui, né? Então a vida eterna já vai começar a partir do momento que você crê em Cristo. Então, se você quiser, nós vamos orar agora. Você pode, não repita a minha oração, mas você pode falar aí sinceramente para o Senhor e Ele vai entender. E aos crentes que já estão orando, eu peço que você esteja consagrando os seus filhos ao Senhor. Possivelmente, Deus ainda não tem te dado filhos, mas que você possa estar usando toda a sua vida para ajudar homens e mulheres a amarem a Deus sobre todas as coisas, né? Para que você possa olhar para trás e ver, olha, Deus me deu o privilégio de ajudar com esse Timóteo, com esse Timóteo, com esse Timóteo, com essa Timóteo, né? E assim por diante. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse testemunho maravilhoso que o Senhor deixou registrado aqui na Tua palavra dessas duas servas. Nós pedimos ao Pai pelas irmãs que têm acompanhado esse estudo, para que elas possam também ver o exemplo dessas duas mulheres. Um exemplo de entrega, um exemplo de amor e de temor ao Senhor. Muito obrigado. Nós queremos pedir ao Pai por cada um
que têm sentido a dor da perca, ó Pai, de seus entes queridos, nesse período pelo qual estamos passando, que eles possam de fato, ó Deus, conhecer o Teu Consolador, que é o Espírito Santo, que enxuga as nossas lágrimas, ó Pai, e que tem, ó Deus, nos socorrido nos momentos de aflição. Nós queremos pedir, ó Deus, por aquelas mães que têm passado por um vale tão difícil, que têm seus filhos envolvidos com tantas coisas que não prestam. O Senhor é a esperança dessas mulheres, Pai. Que elas possam Te buscar por meio da Tua palavra. E que elas possam, ó Deus de amor, ter a segurança e a garantia de que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Nós acreditamos nisso. E é por isso que nós estamos declarando aqui para as pessoas, ó Pai, e dizendo para o Senhor o Teu da nossa fé. E muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de compartilhar com outras pessoas essa mensagem maravilhosa. Nós agradecemos e que o Senhor nos use neste mundo, quantas vezes o Senhor quiser. Nós estamos aqui, como Timóteo esteve, como aquelas mulheres ali estiveram entregando, nós estamos entregues totalmente à Tua vontade. Se o Senhor quiser que o nosso ministério seja no meio das dores, por meio da nossa morte, então que o Senhor faça isso. Mas se o Senhor quiser que o nosso ministério seja, ó Pai, durante muitos anos aqui na terra livre, usa também a nossa vida. E que se o Senhor quiser que o nosso testemunho, o testemunho da igreja, possa ser honrado e glorificado no meio de uma perseguição dentro do nosso país, que o Senhor possa nos ajudar e que a gente possa cada dia mais ser treinado pelo Senhor. Eu quero em especial lembrar aqui dos nossos irmãos na China, que o Senhor possa ajudá-los, suprir, ó Pai, a sua comida neste dia de hoje, suprir saúde. E por todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, pastores e missionários que têm estado, ó Deus, na linha de frente, ó Pai, o Senhor supra as suas necessidades, ó Deus. Obrigado pela certeza de que o Senhor é aquele que cuida do campo e do trabalhador. É nessa fé que nós estamos indo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus abençoe.